Uma palavra para resumir o que tu sentes hoje, depois deste processo todo. Brutal. Há umas semanas ou há uns meses fizemos o rebranding da marca Físio André Viegas e na sequência disso pensámos aqui em fazer uma entrevista ao próprio para saber como é que correu, como é que foi a experiência e mais de tudo qual foi o impacto no negócio. E portanto, dizia-te agora um olá André, e quem és tu e quem é a Físio André Viegas? Sim, acho que já começámos este processo há algumas semanas ou alguns meses, mas eu já há algum tempo que estava insatisfeito com a imagem visual da empresa. Eu tenho atividade empresarial há cerca de 5 anos, enquanto empresa, já trabalhei há 3 anos antes, primeiro sozinho, e na altura quando eu venho de Lisboa para Cantanhede, em 2013, eu já tinha a ideia de que queria começar a trabalhar de forma autónoma, mas na altura não tinha grandes recursos, e então o que eu fiz numa fase muito inicial foi pedir a um amigo que tinha uma gráfica aqui em Cantanhede, partindo de uma imagem, eu achei que tinha 3 peças e que de alguma maneira representava um bocadinho aquilo que eu queria passar e o que eu acreditava que era a visão da fisioterapia, e então foi uma coisa muito arcaica e muito simples, só para ter alguma coisa para começar. E esse foi o logotipo que me acompanhou primeiro nessa fase inicial sozinho e depois no início da empresa, mas sobretudo nos últimos, sei lá, 2 anos talvez eu sentia que aquilo já não representava e já não estava ao nível do patamar que nós já estávamos, e que acho que a partir de um determinado momento tudo tem que estar nivelado, não basta sermos bons do ponto de vista técnico, mas acho que a nossa imagem e a nossa comunicação também precisava de dar esse pulo, e foi então que nos conhecemos numa aula, num grupo de mentoria, já não sei se foi talvez em novembro de 2020, e quando tu fizeste aquela apresentação, não sei explicar muito bem porquê, porque era algo que eu já andava à procura, mas percebi que tinha que ser contigo, a forma como tu expuseste, e a aula era sobre comunicação. Eu fiquei super entusiasmado e fez-me todo o sentido, pelo menos conversar contigo para tentar perceber se poderias ser tu realmente a ajudar-me nesse processo. Lembro-me depois, passado, sei lá, acho que poucos dias depois da aula, trocámos logo umas mensagens, e a partir daí começámos a trabalhar neste projeto, que eu acho que teve... Eu acho que as minhas expectativas eram muito elevadas, porque depois também de ver os projetos que vocês já tinham feito e depois de todas as conversas que nós tivemos, mas é super difícil para mim, ou era muito difícil para mim, estar a medir ou conseguir quantificar o impacto que isso ia ter nas pessoas. E desde que nós lançámos o logotipo, a reação das pessoas que nos procuram foi excelente. Todas as pessoas adoram, não só dentro da equipa, mas os utentes. Todas as pessoas dizem que estamos com um logotipo agora profissional, e não conseguindo explicar muito bem porque as pessoas sentem-se bem com aquela imagem, com aquela sensação e emoção que transmite, e foi uma reação muito gira. Tivemos um próprio jornal local que quis fazer uma notícia sobre a nova imagem e que nos procurou para lançar essa notícia. Portanto, acho que teve um impacto muito grande, a equipa ficou super contente, super satisfeita, não só internamente, mas externamente teve um impacto muito grande e ajudou-nos a crescer. Mas também não sei explicar muito bem porquê, mas também fruto de outras coisas que fomos fazendo. Em março, que é o mês que lançamos o logotipo, foi o nosso melhor mês de sempre de consulta. Nunca tivemos tantas consultas como em março, e estamos a falar de um período de pandemia, e o volume de faturação também foi o melhor mês de sempre. Portanto, acho que vai ajudar a dar o salto ou ainda tornar os resultados mais robustos e ajudar o crescimento que temos tido nos últimos anos.
Pronto, eu não tenho mais perguntas. Não, está super bem. Eu queria, então, eu acho que todas as perguntas que eu tinha aqui para ti já foram respondidas resumidamente, ou pelo menos a maioria e as mais importantes. Agora eu queria voltar um bocadinho atrás e imaginando as pessoas que estão agora a começar no seu processo de se tornarem independentes enquanto fornecedores de serviços de fisioterapia, não é? Que é o processo inicial que me parece normal, ou seja, começar sozinho e depois vais juntando pessoas, não é? Porque, tanto quanto eu sei, vocês têm uma equipa, não é só tu. E, portanto, queria te perguntar, porque é que no início sentiste que precisavas de ter uma imagem, um logo que pudesse utilizar? No início, quando eu vim de Lisboa, Sim. sei lá, acho que precisava ter alguma coisa para apresentar. Na altura ainda não, 2013, sei lá, eu nem me lembro do Instagram em 2013 e o Facebook acho que era uma coisa ainda um bocado rudimentar. O que eu tinha eram uns flyers, lembro-me de ter uns flyers, lembro-me de ter um roll-up, porque o espaço onde eu estava era dentro de um ginásio, e portanto eu achei que precisava ter algum elemento gráfico que me identificasse para ter nesses elementos publicitários que eu tinha. Mas na altura, como não havia grandes recursos, foi uma coisa super simples e pouco profissional, mas que para o momento e para a fase em que eu estava, achava que era suficiente para começar. Sim, eu acho que deve ser esse o processo que toda a gente faz. E eu vou dizer, eu acho que é um processo bom. Ou seja, não faz muito sentido estás a gastar muito dinheiro a fazer uma marca profissional e etc, etc, quando na verdade ainda não consiste realizar dinheiro e ter a certeza que o que tu estás a querer pôr em prática é que de fato vai funcionar. Portanto, acho que parece-me que é um caminho que há toda a gente percorrer, de primeiro arranjar uma solução mais arcaica, não é? Mais económica, acho que é a palavra que interessa aqui, e depois mais tarde é que se evolui para outro estado. O que é que eu te ia perguntar sobre isto? Porquê que assim dista da altura que a marca que vocês tinham já não representava aquilo que vocês eram? Consegues tornar isto mais nítido? Sim, às vezes é difícil traduzir por palavras algumas coisas que eu vou sentindo no curso desta jornada de empreendedor, mas eu acho que sou, não de uma forma negativa, mas sou um insatisfeito por natureza e eu acho que um perfeccionista. E chega a uma determinada altura que eu acho que o nosso nível de entrega de serviços em termos técnicos, ou seja, toda a competência e a formação dos elementos das várias áreas está nivelado muito por cima. A nossa forma de trabalhar e a dedicação com que empregamos a cada pessoa que nos procura é muito grande. E o que eu senti era que isso não estava ao mesmo nível da nossa apresentação gráfica, da nossa apresentação visual e da nossa comunicação. Já era algo que eu tinha sentido muita dificuldade, sempre queríamos fazer polos, sempre queríamos fazer alguma comunicação nas redes sociais ou em cartazes, ou aqui nós temos parcerias com alguns clubes desportivos e mesmo em lonas, não resultava bem porque o logotipo antigo tinha a mistura de 3 cores, era muito comprido, não estava disposto a parte escrita de uma forma muito atrativa, e isso eu sentia que eram sempre entraves e sempre dificuldades que quando nós chegávamos a algum sítio para mandar fazer essas coisas, havia sempre uma dificuldade tremenda na escolha. Então, em que cor é que vamos fazer? Porque isto tem mistura de 3 cores. Como é que vamos a colocar o texto? Porque o texto é tão comprido. E não era confortável todo esse jogo de aplicações que nós poderíamos querer fazer. Era sempre muito complicado e o resultado acabava por nunca ser muito bonito visualmente. E foi isso que culminou nesse desejo de realmente mudar para uma coisa mais profissional e que estivesse mais alinhado com
o resto com que nós fazemos para que tanto a comunicação como a parte técnica estivesse a um nível mais próximo e não haver esse diferencial tão grande entre aquilo que nós fazíamos na parte técnica e aquilo que nós apresentávamos do ponto de vista gráfico ou da nossa comunicação, que estava claramente a um nível inferior. E depois havia outra coisa que também já tinha acontecido, curiosamente, sei lá, há uns 3 anos, chegou-me aqui um jovem advogado e que me disse: André, eu já vi esse logotipo em algum sítio, algo que também não me deixa muito confortável, mas que eu humildemente expliquei. Eu disse isso que eu acabei há bocadinho de dizer. Eu vim de Lisboa em 2012, ainda para mais dos sítios onde eu saí com salários em atraso, não tinha grande capacidade financeira para investir e, portanto, foi a solução possível para arrancar. Mas isso também foi mais um indicador de que as pessoas estavam atentas e o nome na comunidade, o nosso nome já tinha algum impacto e, portanto, também não era algo confortável. Eu não sei, se calhar mais pessoas já tinham visto isso, mas se calhar não tinham tido a coragem ou não tinham sentido a abertura para me dizer, mas aquele claramente me disse: André, esse logotipo existe noutro sítio que eu já vi, com outras cores e com outro texto. E eu disse: claro que sim, é que isto é de um banco de imagens que só foi adaptado para nós. Portanto, acho que estava claramente na altura de darmos o passo seguinte e passar para uma coisa própria e transmitir-se realmente aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos e o nível a que acredito que estamos. Às vezes, só para resumir aqui, por um lado, sentiste que não vos representava porque não era tão profissional quanto os vossos serviços eram profissionais e exigentes, não é? E depois havia uma parte muito prática, que era, tecnicamente, era difícil de executar, ou seja, colocá-lo num polo, num cartaz, ou o que seja, e ficar bem e tomar a decisão de como é que se vai pôr neste cartaz, se é a cor, se é preto e branco, ou se é ao alto, se é ao baixo, porque na verdade isso não estava pensado, certo? E nada disso estava previsto, só estava previsto para aquele roll-up inicial e pouco mais que isso. Então vou-te fazer uma pergunta aqui de fazer mais à frente, mas faço-te já porque acho que faz sentido, que é, em termos dessa parte técnica de aplicação de logo, sentes muita diferença para este novo logo que vocês têm? Assim, tremenda. Não só no resultado final, mas no estudo aprofundado que vocês fizeram das várias aplicações e que hoje é muito simples para nós, desde mandarmos fazer um polo, desde os posts nas redes sociais, é muito simples porque vocês já previram uma série de aplicações diferentes e o próprio logotipo está preparado para ser usado em diversas ocasiões. Nós agora, ainda há poucas semanas, nós estamos ligados a um clube de atletismo. Esse clube de atletismo fez umas camisolas para os miúdos usarem nas provas e foi super simples o processo, porque o processo que vocês fizeram, o projeto que vocês fizeram já contemplava uma série de aplicações e uma série de propostas para o uso do logotipo e, portanto, torna-se muito simples, em função do que nós queremos fazer, poder utilizar o logo das mais variadas formas, porque ele está muito versátil e vocês fizeram um trabalho exaustivo de apresentar propostas para várias aplicações. Portanto, facilita-nos imenso e, sobretudo, vemos que fica sempre bem, resulta sempre bem. Não temos aquela coisa de pensar: agora vamos fazer um polo, não vai ficar tão bem, agora queremos que os miúdos comecem a usar nos equipamentos a nossa imagem e não vai resultar bem. Resulta sempre. Isso além de nos deixar tranquilos, também deixa que depois quem vai ver aquelas diferentes aplicações fica sempre com a ligação à marca, mas vê que houve um cuidado e uma preparação em manter essa coerência nas diferentes aplicações e o resultado é sempre muito bom. Ok, acho que está respondido. Tu estás agora com um polo desses que chegaram há pouco tempo, não é? Queres-te contar um bocadinho para mostrar? Sim, mesmo Fazer. sim, também foi uma proposta vossa e que também foi super simples e prático, mesmo os senhores da gráfica onde foi feito, a sensação deles é que está tão simples e resulta tão bem que acho que era difícil pedir mais.
a dada altura tu decidiste que tinhas que mudar, não é? E vou só insistir aqui numa parte que eu acho que... E gostava que me respondesse esta minha pergunta um bocado como se fosses partilhar a tua experiência com outras pessoas que estejam na mesma situação que tu, ou seja, que há alguns anos têm uma marca ou não têm marca nenhuma e sentem que estão no momento de fazer essa viragem, e de perguntar, já percebemos porque é que tu tinhas a vontade de fazer essa transformação, e de perguntar como é que foi o processo. Portanto, nós neste momento em que estamos aqui a falar, já está tudo tratado, tudo executado, portanto já há alterações visíveis nos uniformes, nas redes sociais, na própria montra, dentro do vosso espaço, em outros materiais, mas isto foi um processo. E eu gostava que tu me pudesses descrever o processo conforme tu o viste e conforme tu o sentiste, porque se calhar vai ser mais igual ao sentimento que outras pessoas na tua situação vão ter, e com certeza vão ter algumas dúvidas e fins. Já me disseste que começou num dia qualquer em que nós nos conhecemos indiretamente. Como é que foi a partir daí até hoje, assim mais ou menos tão rapidamente quando consigas, mas sem deixar de partilhar coisas que te pareçam relevantes e detalhadas, até mesmo em termos de emoções que foram acontecendo ao longo do processo? Sim, acho que o início foi mesmo esse da aula. E há coisas que nós racionalmente não conseguimos muito bem explicar, mas claro, qualquer pessoa que procure no Google logotipo encontra mil e uma opções e a escolha podia ter sido por aí, mas eu felizmente não fui por aí. E parece que tu apareces no momento certo nessa aula, e depois também não conseguimos explicar porquê, mas há pessoas a quais nós nos ligamos e que a forma como transpõem a sua mensagem nos faz mais sentido ou não. E, portanto, eu que até sou uma pessoa bastante introvertida da minha personalidade, achei que eu tenho que falar com aquele senhor, porque dali pode vir alguma coisa gira. E, portanto, trocámos essas primeiras mensagens, combinámos uma primeira reunião online, porque estávamos numa altura complicada em termos de pandemia, e acho que o que mais me agradou, ou que me tirou qualquer dúvida em que tinha que ser realmente contigo e com a vossa empresa, é que tu sempre me disseste que tinhas que conhecer profundamente o caminho que eu percorri, o caminho que a empresa percorreu, e que o boneco ia ser o resultado final. Não ia ser o objetivo, não era fazermos aqui um boneco, entre aspas, às 3 pancadas, de uma forma muito rápida, sem conheceres profundamente quem era o André, quem era a Fisio André Viegas, o que é que nós já tínhamos passado, quais eram os passos que nós já tínhamos dado. Isso, para mim, fez todo o sentido, que o resultado gráfico final iria ser uma consequência de um processo de conhecimento profundo que tu fizeste da nossa empresa e da nossa realidade. Dessa primeira reunião online, portanto, serviu basicamente para ter a certeza que era contigo, que eu queria que esse projeto fosse feito, também que não fosse uma coisa feita de uma forma muito rápida demais, que não permitisse ter esse conhecimento aprofundado. Depois disto, lembro que passado poucas semanas tu vieste aqui, e também foi outra coisa que me agradou bastante, foi a tua vontade de sentir o espaço, de conhecer fisicamente o espaço, de conhecer a envolvência da rua, de tentar perceber qual era o enquadramento daquele estabelecimento naquela rua, como é que era o fluxo de pessoas. Isso foi mais um fator que eu acho que foi da diferenciação e que permite que o resultado final esteja tão identificado com a empresa e com aquilo que nós queríamos passar para as pessoas. Daí a mais algumas semanas foi a vez de eu te visitar e de irmos aí acima ver outras coisas que poderiam ser interessantes. E ao longo, ou seja, foi um processo ao longo de várias semanas em que não só trocámos muitas mensagens e falámos muitas vezes ao telefone, mas também houve esses momentos presenciais em que tu vieste cá e eu fui aí, até debatermos constantemente, e tu estavas sempre aberto a isso, as ideias que ias tendo e o ponto de situação em que estava o projeto, mas chegámos a um ponto em que tu não estavas efetivamente satisfeito com o resultado que querias apresentar, e isso também foi algo que me deixou bastante agradado, porque eu sempre percebi que contigo tu não ias entregar um projeto
te satisfizesse mais ou menos. Tu querias mesmo que fosse uma coisa em condições e uma coisa que verdadeiramente refletisse aquilo que nós queríamos passar. Mesmo que isso tivesse levado um bocadinho mais de tempo, mas nós sentimos que do outro lado está alguém tão empenhado e tão dedicado em querer realmente entregar a melhor solução possível, também nos deixa super tranquilos e super confortáveis, porque sabemos que vocês perderam muitas horas, testaram muitas outras soluções, até apresentarem realmente a solução que nós temos agora e que cumpre tudo aquilo que nós falamos e que nós fomos desenvolvendo e construindo ao longo deste projeto, que não é um projeto de meia dúzia de dias ou de meia dúzia de horas e que se coloca um boneco cá para fora. Portanto, acho que foram sobretudo estes os principais fatores. Tu queres conhecer profundamente a empresa, queres conhecer fisicamente o espaço, queres conhecer presencialmente a mim e ao funcionamento da empresa, dás-me a oportunidade também depois de eu ir ter contigo de mostrar as outras coisas que podem ser interessantes para o nosso projeto. No caso não tem nada a ver com logo, não era? Por acaso. Sim, mas não deixa de ser interessante essa partilha e que, lá está, é muito mais do que fazer um boneco. E hoje nós falamos de coisas que se calhar já não têm nada a ver com aquilo que nós começámos a falar há uns meses atrás, mas é essa ligação e essa, eu diria, amizade que fica e não só alguém que me veio fazer um logo durante aquele período e que nunca mais, se calhar, vamos ter contacto com essa pessoa. Ia fazer agora uma pergunta, pode parecer um bocado igual à que te fiz anteriormente, mas não é. Que é, quando tu pensaste em mudar, pensaste que ias contratar alguém e se calhar tinhas algumas ideias pré-concebidas como é que ia ser esse processo. O que é que foi diferente do que tinhas imaginado ou não tinhas imaginado nada? Foi um bocado diferente, porque eu pensei que, ou seja, tu pensas de uma maneira muito diferente. E tu logo disseste... Como é que pensaste que ia ser o processo? Resumidamente. E depois, se calhar, daí descobrimos logo quais são as surpresas que te foram aparecendo. Sim. Sei lá, acho que o processo que eu imaginava na minha cabeça era alguém perguntar-me, André, diz aí mais ou menos uma sugestão de... ou do que é que tu gostavas, ou do que é que tu estás a pensar em termos de cores e de boneco, e, ou seja, muito o resultado final, gráfico, e quando eu percebi contigo que não ia ser nada disso, ou seja, eu estava muito formatado para o resultado, para irmos logo ali, entre aspas, pensar em algumas soluções finais, e não estava preparado para alguém que quisesse conhecer tão bem a organização e a pessoa, e só depois, então sim, isso iria surgir o resultado final e o boneco gráfico. Acho que esse foi essa mudança do chip que eu percebi que, calma, realmente o boneco é o que menos importa, o boneco há de ser o resultado de todo este processo. E acho que foi mesmo isso, estava muito formatado, se calhar, porque também a maioria das soluções que nós vemos quando estamos a fazer essa pesquisa se foca muito no resultado e no boneco final, e acho que não é fácil perceber para nós que temos tão pouca ligação a esta área, na nossa formação de base, que o resultado final é só o culminar de todo um processo de conhecimento da empresa e da proposta de comunicação que se quer fazer passar. E isso, apesar de tu não estás a perguntar, mas acho também importante nesta fase dizermos que se nós só estivermos a comparar preço ou só estivermos focados em preço, é difícil percebermos isso, porque tal como na fisioterapia, nos demais serviços, há muita discrepância do preço, é difícil compararmos se nós não tivermos esta noção da quantidade de horas e da quantidade de trabalho que está por trás disto. E nestas pesquisas rápidas que nós fazemos na internet, quando queremos comparar esse serviço ou quando queremos pensar na mudança do logo, acho que é muito difícil nós termos esta percepção da complexidade subjacente, pelo menos à forma como vocês o fazem. Eu se bem me lembro, não te perguntei nenhuma coisa na altura sobre como é que visualizas o teu logotipo e o que é que queres que o logotipo seja e coisa é que queres que tenha, certo? Sim, isso deixou-me logo assim, lá calma, este realmente não é esse o caminho. Eu lembro, na nossa primeira conversa... Lembras-te que perguntas é que eu te fiz? Lembro, sim.
quem eu era, quem era a empresa, qual era o processo que a empresa tinha passado, que sentimentos é que eu achava que a empresa passava para os outros, qual era a imagem que eu achava que a comunidade tinha de nós. Portanto, tu estavas a tentar perceber e sentir a empresa. Querias lá saber do boneco que ia na minha cabeça ou de qual era a ideia que ia na minha cabeça. Isso ainda me fez ligar mais a esta vontade que irracionalmente eu já tinha de trabalhar contigo e que só veio acrescentar ainda mais vontade, que para mim fazia todo o sentido trabalhar com alguém que apresentasse esta proposta e esta forma de ver as coisas. A parte mais importante deste processo, eu acho, mas diz-me tu se também achas isso, bom, talvez não seja mais importante, mas a mais impactante. A mais impactante é a parte da apresentação. E, por acaso, nós fizemos uma apresentação em reunião online, de Zoom, ou não sei o que foi, e acho que correu bem. Eu queria te perguntar, pronto, tu fizeste este processo comigo, foste vendo que as coisas iam ser de maneira diferente, mas ainda não fomos discutindo ao longo do processo algumas ideias sobre que caminhos é que tínhamos escolher ter, mas nunca te fui dizendo como é que ia ser o logo, não é? E tu estavas sempre naquela expectativa, e no dia da apresentação foi um bocadinho aquele momento final de será que isto vai resultar? E conta-me se te recordas como é que foi essa experiência e as emoções que ocorreram durante a apresentação, porque eu tenho um processo de apresentação muito sequencial, com um certo sentido, mas eu tenho a ideia que na altura provoquei assim, uma montanha russa de sentimentos durante a apresentação. Sim. Queres falar um bocadinho sobre esse dia? Até nisso, vocês são diferentes ou tu és diferente? Porque eu estava à espera que quando nós combinamos aquele dia onde tu ias apresentar era que abríssemos a tela e tu me dissesses, André, o resultado é este. E também não foi nada disso. Tu foste conduzindo uma viagem, um bocadinho a contar aquilo que se queria transmitir com o logotipo, começaste a falar da história da cor, começaste a ligar a forma, os sentimentos, a emoção que nós queríamos passar para os outros. E eu acho que a emoção que eu tive, eu tinha a certeza que o resultado ia ser brilhante, porque ao longo de todo o processo eu percebi que só podia ser brilhante, e também porque eu já tinha visto outros projetos vossos, eu não tinha dúvida que o resultado final seria excelente. E também houve uma coisa que me disseste na primeira vez que nós falámos, naquela reunião, e que também não me deixava dúvida, que tu dizias que 100% dos teus clientes estão satisfeitos e ficam satisfeitos com a primeira apresentação. E isso também não me deixava de grandes dúvidas, que seria esse por todo o cuidado que vocês tiveram neste processo. E nesse dia tu conseguiste passar para mim a emoção que se calhar neste momento as outras pessoas estão a passar. E eu digo, não é fácil explicar em palavras aquilo que eu fui sentindo e a emoção que eu fui tendo ao longo da apresentação que tu fizeste, e de toda a descrição que fizeste do logo, de todas as aplicações e de tudo que estava estudado, de toda a preparação para, se nós quisermos mudar algum detalhe no logotipo, tudo isso já está pensado, e o resultado foi brutal. Eu fiquei emocionado, com uma sensação de valeu a pena este processo, e era isto que nós queríamos. E depois foi giro que eu peguei na tua apresentação, nós fazemos uma reunião mensal de equipa, e eu acho que nós íamos ter a reunião passado 2 dias. Eu disse, vou aproveitar isto e vou mostrar às pessoas. E o resultado e ou seja, a visualização que eles tiveram da tua apresentação foi outra vez espetacular. Então, éramos 10 naquela altura, e os 10 ficaram de boca aberta a pensar, uau, como é que é? Ninguém sabia, ninguém estava à espera deles que o resultado fosse tão bom e tivesse um impacto tão grande. E isso começou a ser a reação de cada pessoa. Quando nós o lançamos oficialmente, temos imensos feedbacks, todas as pessoas super impressionadas, e qualquer pessoa que vem cá
e que já não viesse há alguns meses, nota, uau, está super diferente, apesar de ser o mesmo espaço, as pessoas notam uma diferença tremenda. Tem um impacto enorme e para mim deixa-me super agradável e super contente ver que cada pessoa que vem se liga e que adora o resultado final. Como é que isso te deixa em termos de sentimentos? Mas, super contente, super satisfeito. Não é aquela coisa de dizer, tenho um logo novo, mas é sobretudo perceber o impacto que essa mudança tem na percepção que as pessoas têm do espaço, da empresa e, sobretudo, acho que da forma como se sentem aqui. Porque todas as pessoas, ao entrar e verem, a montra está diferente, as aplicações dentro do espaço estão diferentes, são tudo um conjunto de coisas que faz com que as pessoas ainda se sintam melhor e ainda associem uma imagem melhor àquela marca que por algum motivo elas já gostavam, que já conheciam, mas que agora notam que está num patamar melhor e diferente. Achas que teve algum impacto também na equipa e na forma como o trabalho é desenvolvido, pelo menos nos primeiros tempos, como reação a essa emoção? Isto é, achas que as pessoas ficam ainda mais motivadas e entusiasmadas para trabalhar com mais qualidade, com mais energia, com mais sorriso na cara, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a própria ligação à empresa sai fortalecida. Por exemplo, ainda agora, foi agora esta semana passada que começámos a entregar os polos e a reação voltou a ser. Eu também não tinha partilhado com eles não sabiam, não tinha dito nada, não tinha dito cores, não tinha dito como é que ia ser, só tinha trazido aqui uns modelos de tamanhos, disse experimentem, porque vamos ter os polos novos. E a reação foi uma vez mais de deixar as pessoas de boca aberta e das pessoas ficarem super felizes e super satisfeitas com o resultado. Por isso, sim, eu acho que aumenta ainda mais esse sentimento de bem-estar e de pertença à organização, porque também sentem que estamos a caminhar e a progredir e a acrescentar valor àquilo que nós já tínhamos. Então eles vestiram a camisola. Vestiram completamente a camiseta. Uma pergunta que eu acho que pode interessar a muitas pessoas que possam ver isto, que é esta. Foi caro ou foi barato? Para mim foi barato. Há muitos colegas, que agora ao longo destes últimos meses, há muita gente que me pergunta e que me pede opiniões e referências sobre ti e sobre quem é que me fez o projeto, e eu tenho dito a muita gente. E depois, claro que a questão seguinte é sempre o preço. E é algo que eu tenho comentado com todos os colegas que me perguntam o preço. O preço depende da nossa fase, do estado em que está de maturação o nosso projeto, e depende da importância que nós damos a isso. Não é? Há sessões de fisioterapia, se calhar é 15 euros e que são caras. Há sessões de fisioterapia a 50 e que são baratas, depende do valor que aportam e do momento de cada pessoa. Se tu és o mais barato, não és, nós temos se calhar logotipos na internet, sei lá, desde 300 ou 400 euros talvez, mas se calhar, não é se calhar que o resultado não é o mesmo, e por isso acho que depende sempre do momento em que nós estamos, daquilo que nós queremos e do valor que realmente nós acreditamos que aquilo pode, ou que isso pode aportar à organização ou à marca pessoal. Tenho a dizer, não acho que foi caro para o impacto que gerou e para o resultado que proporcionou. Ou seja, eu estava a perguntar exatamente, pegando nesta última pedaço da tua frase, de acordo com a perspectiva de empreendedor, ou seja, quanto dinheiro é que eu ponho aqui e depois quanto dinheiro é que eu tiro daqui. Não é? Até porque o investimento de fazer um rebranding não é pagar à pessoa que vai fazer o desenho do boneco, é também polos novos, é também mudar o reclame da montra, é também mudar as coisas nas portas, é um sem número de coisas, certo? Portanto, olhando agora para trás, somando estes custos todos, e já referi que eu não sou a pessoa mais barata do mercado, porque não sou de facto, não posso ser porque gastamos muitas horas, não é? Somando os polos e todas as coisas que acabaste por precisar
de fazer e que naturalmente consumiram recursos, dinheiro, não é? Foi caro? Terias feito tudo outra vez? Não tenho dúvida nenhuma que teria feito tudo outra vez. Por tudo aquilo, não estamos, é isso que estás a dizer, não é só, houve tantas coisas que vocês prepararam, mesmo pormenores simples do que são os nossos relatórios, o papel das cartas, os envelopes, estamos a falar de imensas aplicações que vocês prepararam e estudaram e permitem essa coerência em todos os elementos de comunicação que nós possamos ter, desde o têxtil ao papel. Isso está tudo, foi tudo preparado, é um processo que com certeza vos consome muito e que experimentam muitas soluções, até poderem apresentar esse resultado que não se resume só ao boneco. Por isso eu não tenho dúvida que, para mim, lá está, foi um investimento que valeu a pena e que ainda só temos um mês e os resultados já vêm dar força a esse investimento que foi feito. Na nossa primeira reunião presencial, nós falámos um bocadinho sobre... Eu percebi que estava já na fase de trabalhar bastante as redes sociais, fazer tinhas um calendário regular de publicações no Instagram, no Facebook, não sei se noutros, também já tinhas algumas coisas no YouTube também, não é? Mas na altura lembro-me de eu ter falado, e tu sentias isso, que as coisas estavam um bocadinho sem rumo, não é? Em termos gráficos, em termos de decisão, e quem era a pessoa que montava isto tudo acaba por ter essa dificuldade em saber que recursos visuais é que eu vou pôr agora, que coisa é que vou escolher, que tipo de letra é que vou utilizar, como é que vou fazer isto, porque isto acaba por ser complicado para... Posso trabalhar? Sim. Obrigada. Desculpa, Zé. Repete. Não, porque isto acaba por ser complicado para quem não é da área gráfica, da área de design, da área da imagem, não é? E olhando para isso, nós propusemos aqui uns recursos de gráficos para tu poderes utilizar nas tuas redes sociais para ficarem, por um lado, diversificadas em termos de imagem e, por outro lado, coerentes e sempre iguais, isto é, no sentido de ficarem sempre com a mesma imagem de marca, não é? Sentiste que isso foi útil e que te veio ajudar ao processo, facilitar o processo, torná-lo mais rápido e com menos incertezas e inseguranças? Sim, ajudou bastante e porque nós também somos utilizadores de redes sociais e percebemos que a parte gráfica tem uma importância muito grande em se nós continuamos a fazer scroll ou se paramos para ler ou para ver aquilo. E nós não tínhamos essa preparação em termos gráficos das publicações que fazemos e vocês também tiveram cuidado de nos montar uma série de esquemas de posts que podíamos usar tanto para o Facebook como para o Instagram. E hoje é muito mais simples porque eu tenho lá esses modelos criados e em poucos segundos mudo a imagem e mudo o texto, mas a identidade mantém-se e essa identidade vai passando de publicação em publicação e acho que é fácil as pessoas estarem constantemente a ligar aquilo que nós estamos a partilhar, a utilizar, a uma imagem da organização. E acho que essa coerência também foi muito boa e também nos facilita a mim muito esse trabalho, porque agora é muito rápido eu fazer essa parte visual dos posts, porque as várias estruturas que vocês já pensaram e já prepararam, permitem que eu em pouco tempo consiga fazer uma publicação nova, mantendo essa diversidade, mas nunca perdendo alguma coerência na comunicação. E também foi outra grande mais-valia que vocês prepararam e que nos tem ajudado imenso. O que é que correu mal neste processo todo? Sei lá, acho que não correu nada mal. Não me lembro de nada que tenha
corrido mal. Se calhar o que correu mal foi a apresentação final não poder ser presencial, porque estávamos no pico do pico desta última vaga, mas até nisso tu conseguiste que, não sendo presencial, que tivesse um impacto em mim gigante. E que se calhar se fosse presencial, não sei se o impacto ainda conseguiria ser maior, porque acho que também não dava para ser muito maior, mas mesmo passarmos o processo que nós passamos no meio do contexto global que nós estamos a passar, e não termos a sensação de que tu não me conheces ou eu não te conheço, presencialmente não tivemos tantas horas assim juntos, mas parece que tu estás completamente por dentro e estás da organização e que conseguiste sempre perceber e também me deixar tranquilo, porque às vezes quando... Acho que também foi algo que eu te disse logo desde o início, que eu não tinha muita pressa no resultado final, mas também conseguiste deixar sempre tranquilo ao longo, porque ias sempre fazendo um ponto da situação de como é que as coisas estavam, e mesmo quando tu não estavas muito satisfeito, conseguias-me deixar tranquilo e dizer: André, testei isto, não está a resultar muito bem, mas eu quero ter mais algum tempo para ficar realmente como eu acho que podemos deixar. E toda essa honestidade na partilha e essa abertura para tu ires sempre me colocando a par de como é que estava a correr, nos deixa super tranquilos e super confortáveis em que o resultado final vai ser, sem dúvida, uma experiência inesquecível. Uma coisa que eu não perguntei, que há muitos designers que têm, por norma, apresentar 3 logos, 3 propostas. Eu não faço nada disso. Qual é a tua visão sobre isso? Acho que ao longo do nosso conhecimento eu tinha tanta confiança em ti que eu acho que não precisava de ter essas 3 opções. Eu sabia que tu tinhas estudado várias coisas, eu acreditava que tu eras a pessoa certa e acreditava que o que tu apresentasses ia ser a melhor proposta. E, portanto, tem um impacto tão grande que eu nem consigo imaginar que poderia haver ou que tu poderias apresentar outras opções. Porque tu olhas para pelo menos o que eu sinto quando tu apresentas o resultado é que é isto. E acho que até é acima disto. E que acho que também não consigo imaginar da forma que tu trabalhas, a emoção que tu colocas nas coisas, como é que tu dividirias isso por 3 propostas. Não sei, mas eu sei que há muita gente que faz isso, mas contigo não consigo imaginar como é que tu poderias fazer. E também não sinto falta nenhuma de ter tido a opção A, B ou C e agora escolhe ou decide o que é que tu achas que é melhor. Uma coisa que não falamos, que Cantanhede não é um sítio muito grande. Queres-me dizer mais ou menos quantas pessoas tem? Qual é a população? Sim, o concelho de Cantanhede tem cerca de 30.000 habitantes, mais coisa, menos coisa. Quando eu comecei em Cantanhede em 2013, não havia prática privada de fisioterapia. Havia muito o conceito da medicina física e reabilitação. E, portanto, foi algo que nós fomos pioneiros no concelho, na implementação de um serviço privado. Claro que teve o seu tempo de maturação, teve as suas dores de crescimento, mas que hoje acho que a empresa já tem o seu espaço, mesmo sendo 100% privado e sem financiamentos, numa cidade pequenina, com pouco conhecimento do que era a fisioterapia fora das unidades de medicina física e reabilitação, e que acho que ao longo do tempo nós fomos conseguindo ganhar esse espaço, e hoje acho que é um nome conhecido pelos bons motivos e tem uma aceitação cada vez maior e uma procura cada vez maior. E isso acho que também só vem mostrar que, primeiro, que há espaço para todos, há espaço para propostas diferentes. Nós não vamos ser, ou nem todas as pessoas são os nossos clientes ideais, ou nós não vamos ter a solução ideal para toda a gente. Acho que há espaço para as mais diversas propostas, mas às vezes também nós colocamos as barreiras na nossa cabeça.
nas localidades pequeninas que têm pouca gente, os projetos não podem ter sucesso, as coisas não podem acontecer. Podem acontecer, podem levar um bocadinho mais de tempo, e eu posso dizer que no meu caso, quando eu saí de Cantanhede para ir estudar para Setúbal em 2005, eu já sabia que um dia mais tarde eu queria ter o meu espaço em Cantanhede. Não sabia se era em 2009, em 2010, em 2012, mas eu já sabia, era algo que eu tinha já bem definido na minha cabeça, que um dia eu queria ter um espaço, como eu acredito, em Cantanhede. Se eu sou de Cantanhede, porque é que eu não posso proporcionar ou ter um serviço que eu acho que é de excelência na minha terra, mesmo que tenha uma população muito menor, que se calhar que as pessoas não estivessem tão preparadas e tão conhecidas do que é que poderia ser uma apresentação diferente do serviço, as coisas podem levar um bocadinho mais de tempo, mas se trabalharmos e se formos coerentes, as coisas aparecem, e é o que tem acontecido connosco. Pode dar um bocadinho mais de trabalho ou levar um bocadinho mais de tempo, mas eu não tinha grande dúvida, apesar de muita gente, acho que cheguei a partilhar contigo, que quando eu montei a empresa e fui à consulta da medicina do trabalho e disse à pessoa que me estava a fazer a consulta o que é que eu ia fazer, ou o que é que eu ia lançar, a pessoa disse-me: esquece disso, em Cantanhede nunca não vai resultar e tu não vais durar muito tempo. E felizmente as coisas não foram assim tão negras nem tão pessimistas como faziam crer. E lá está, eu percebia que ela era uma pessoa de Cantanhede há muitos anos e que Cantanhede não conhecia outra realidade, e que ela achava que não iríamos ter sucesso. Mas eu acho que há espaço para todos, se calhar há espaço em todas as localidades, percorrendo um caminho que pode ser mais fácil ou menos fácil, mais demorado ou menos demorado, mas se nós soubermos e tivermos bem definido o que é que nós queremos fazer, as coisas acabam por acontecer. Eu estava a perguntar da dimensão dessa cidade, porque não é um grande centro, porque é uma cidade pequena, é uma cidade e as cidades pequenas têm as particularidades das cidades pequenas. Eu também sou originalmente de Mirandela, que é uma cidade que deve ser mais ou menos da mesma dimensão. E às vezes, porque é uma cidade mais pequena, pode parecer que não vale a pena fazer um investimento e ter uma nova marca e etc. Mas eu suspeito que fazer este trabalho numa cidade pequena tem muito mais impacto na comunidade e nas pessoas do que fazer este trabalho de rebranding numa marca que esteja no meio de uma cidade grande. Queres partilhar um bocadinho sobre a tua perspectiva sobre o que é que foi esta transformação numa pequena empresa, numa cidade pequena em que toda a gente mais ou menos se conhece, onde eu acho que até tem mais impacto e as pessoas se sentem mais. Queres falar sobre isso? Sim, acho que é isso. Se calhar o ser pequenino acaba por essa mudança ter um impacto maior, pode ser, sei lá, desde o dia em que os senhores da gráfica vieram começar a substituir as lonas. Nós estamos aqui, para quem não conhece, nós estamos atrás da Câmara, há aqui uns prédios à volta, e era giro ver que os senhores começaram a montar os andaimes e as pessoas dos prédios, alguns trabalhadores da Câmara, começavam a estar à janela a ver: calma, o que é que está ali a passar? Eu tive pessoas que me perguntaram: vais mudar de sítio, vais sair dali? Portanto, mesmo antes de, oficialmente, nós ainda não tínhamos colocado nada no exterior, mas as pessoas começaram a estar atentas que ali ia-se passar alguma coisa diferente. E logo nessa fase, ainda sem estar aplicado um novo logotipo, as pessoas começaram a reparar e a comentar que alguma coisa ali se estava a passar, e mesmo já depois da aplicação estar feita, mas nós ainda não a termos partilhado, comecei logo a ter as pessoas que passam na rua também, porque nós conhecemos, por ser um meio pequenino, conhecemos muitas pessoas, ou conhecemos a maioria das pessoas, começa logo a ser muito falado, e poucos dias depois de ser oficial, lá está aquilo que eu partilhava também há um bocadinho, temos um jornal que nos diz: André, o que é que se passou aí? Já sei que vocês têm uma nova imagem e gostávamos de fazer uma notícia sobre isso, se calhar numa cidade grande, se calhar, ou para sair no jornal, se calhar tinha que ser o empresário a pagar, entre aspas, ou a entrar em contato com o jornal para isso acontecer. Numa cidade pequenina, e porque nós também já temos algum peso e algum nome na cidade, foi giro de ver que as pessoas repararam muito, mesmo antes de nós começarmos a trabalhar e a partilhar isso cá fora.
e acho que isso deixa-me super contente e ao mesmo tempo surpreendido, porque eu também não estava à espera que o impacto fosse tão grande e de uma forma tão rápida. Mas além das pessoas repararem, teve impacto nelas? Que feedback é que tens sentido desse impacto nas pessoas, de uma coisa que nem sequer é das pessoas, mas que no fundo elas assumem quase como seu, porque é ali da terra, não é? Sim, tive tudo feedbacks positivos, desde que o adorei, nota-se que a imagem é muito profissional, muito mais profissional, e mesmo pessoas que não são clientes no momento, mas que me conhecem e que quando me abordam na rua, dão os parabéns pelo resultado e pela apresentação diferente, por a montra estar diferente, mesmo aquilo que falávamos há bocadinho dos conteúdos das redes sociais, as pessoas estão muito mais ligadas agora àquilo que nós escrevemos. Se calhar, não é se calhar, também estamos a escrever de uma forma um bocadinho melhor, mas também o impacto gráfico é, é melhor. Achas que dá mais segurança às pessoas também a parte visual? Eu acho que sim, porque é aquilo que nós falávamos ao início, que, sobretudo para quem não nos conhece, e tem um primeiro contacto com uma apresentação muito mais profissional, mesmo que já tenha ouvido falar bem da parte técnica, acho que isso acaba por nivelar toda a empresa num patamar superior do que alguém ver. Até falam muito bem daquele espaço, mas depois deixa-me lá ir procurar alguma coisa, ou nas redes sociais, ou na internet, sobre aquele espaço, e termos uma apresentação visual tão frágil como nós tínhamos. Por isso eu acho que sim, que confere um maior grau de confiança e do posicionamento que nós, em termos técnicos, já apresentávamos. Acho que nos deixa mais equilibrados nas várias componentes. Uma palavra para resumir o que tu sentes hoje, depois deste processo todo. Brutal. Acho que é difícil, porque é isso mesmo, tu consegues passar emoção ao longo do processo e ao longo da apresentação, e depois consegues que as pessoas que contactam com esta nova realidade tenham essa emoção. Não é fácil expressar por palavras, não conseguimos racionalmente dizer muito bem porquê, mas tanto eu me sinto bem com o que tu apresentaste, os colaboradores da equipa sentem-se bem, as pessoas que vêm cá sentem-se bem, as pessoas que passam na rua e antes nós chegávamos ao ridículo, entre aspas, de a rua está numa espécie de praça e as pessoas passavam aqui e algumas delas nunca tinham reparado, e nós já cá estávamos há 5 anos e hoje não dá para as pessoas passarem e não repararem que da forma como as coisas estão apresentadas e de se ligarem de uma forma positiva e com emoções positivas àquela forma de comunicação que ali está exposta e apresentada. Ok, André. Obrigado. Fico feliz que as coisas estejam a Obrigado. correr bem. E obrigado pela tua partilha. Eu acho que há muitas outras pessoas que vão, de facto, poder tirar partido do que nós falamos aqui, porque vão estar num momento parecido com o momento em que tu estás. E acho que ajudaste bastante partilhando a tua história. E pronto, queria só agradecer-te este teu tempo e este sentimento que é mútuo. Eu acho que foi um projeto que foi feito com o coração e este vosso lado também foi sentido da mesma maneira, portanto fico feliz que tu e todas as pessoas de Cantanhede que, que gostem destas coisas bem feitas por lá, porque não é só nas terras grandes que acontecem coisas boas. Verdade. Obrigado, eu por tudo.